Boa noite todo mundo. Boa noite vocês em casa. Boa noite. Estamos começando mais uma oração do sábado, não é? E essa corrente de oração nossa não pode ser quebrada. Então, todo sábado, independente do horário, de como deva ser, a gente vai sempre fazer. Então, dependendo do dia de compromisso, a gente faz mais tarde, a gente faz mais cedo. Por isso que os horários são diferentes, não é? Mas essa corrente não pode de jeito nenhum ser quebrada. Como é que vocês estão? Como vocês têm passado? A gente se falou pouco essa semana, né? Porque desde que eu voltei da África, tentando colocar as coisas no lugar, e é difícil, né? Então, assim, tava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade dos nossos encontros, das nossas orações. Lá a gente enfrenta muito a questão da internet também, né? A dificuldade com a internet. Então, eu tava com muita saudade de vocês, muita saudade dos nossos encontros, das nossas conversas, muita mesmo. Ó, alguém me disse se o som tá bom, porque hoje eu não consegui colocar o microfone. E aí, pode ser que o som não esteja tão bom. Aí vocês me avisam, tá bom? Se tiver algum problema, se não estiver dando para ouvir, me avisem. Voltamos à programação normal, então temos aqui as nossas velhinhas. E essas velhinhas hoje em homenagem à África, aos meus irmãos de Desaleca também, do campo de refugiados, aos meus irmãos da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu trouxe essas velas diretamente da África. Olha como elas são bonitas. Então, essas velas de hoje é homenagem também aos nossos irmãos de Desaleca, porque nós sempre vamos colocar eles nas nossas orações. Sempre vamos colocar aquele campo nas nossas orações, nos nossos desejos diários, né? De coisas boas, de coisas maravilhosas. Então, também colocando a fraternidade, que faz um belíssimo trabalho de humanitário, caridoso, amoroso. E claro, nós nunca mais vamos nos desligar, né? Viramos casas irmãs e vamos dividir o que temos e vamos nos ajudar, porque aquele povo precisa muito da nossa ajuda, a fraternidade também. Nós vamos dividir o que nós temos e todo mundo, né, consegue fazer um pouquinho. E nós também, nós nunca mais vamos soltar a mão daquele povo, se Deus quiser. Enquanto nós tivermos condições de trabalhar, de pedir, de ajudar, nós estaremos juntos sempre. Então, eu quero agradecer imensamente, novamente, a fraternidade e àquele povo, pela recepção, pelo amor, pelo carinho, por tudo. Então, hoje, nós, em homenagem a eles, tem as velhinhas aqui, ó. Tem as velhinhas aqui da África, mas essas velhinhas de hoje é em homenagem a eles, em homenagem aos nossos mentores, em homenagem à espiritualidade que nos encaixa, que nos abraça, e muita gente vem de uma espiritualidade, né, de uma ancestralidade dali. Então, aos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, de várias vertentes, né, de várias vertentes. Está aqui nossa vela, aproveitando para colocar nossos irmãos de todas as religiões, evangélicos, católicos, messiânicos, pessoal da Jurema, de todas as muitas religiões e muitas doutrinas. Nibe, um beijo, meu amor. De muitas doutrinas, de muitas ideologias, enfim, tá aqui. Nossa vela representa, nesse momento, tudo isso. Essa outra vela nós vamos colocar em nossas orações, os enlutados, os nossos amados que partiram a pátria espiritual. Vamos colocar também aqueles que estão vivendo em guerra, os países em guerra, mas também aqueles que estão tendo que viver com a violência dentro do próprio lar, porque isso acontece muito. Vamos colocar aqui as pessoas que nos desejam mal, aquelas que nos encontram como inimigos, aquelas que fazem o mal, né? Essa vela também são para essas pessoas. Mas, Mayra, é para quê? Para causar coisa ruim? De jeito nenhum.
para desejar para essas pessoas muita felicidade, que elas encontrem paz, que elas encontrem luz, que elas encontrem um bom caminho, né? Que elas possam seguir e deixar que nós também possamos seguir os nossos caminhos. Nessa vela também quero colocar todas as petições de vocês, sejam aquelas de uma melhora no casamento, sejam aquelas de quem está esperando uma boa notícia de emprego, aquelas, né, que estão nesse momento fazendo votos para um próximo ano, votos de realizações, aquelas que voltaram a Deus também, né? Aquelas que voltaram a Deus. Então, essas velas vêm pelas petições de vocês, aquelas nossos irmãos que estão passando, né, pelo câncer nesse momento, fazendo tratamento de câncer, fazendo um tratamento para a cura de outras doenças também, os nossos irmãos dependentes químicos, os nossos irmãos que cometeram erros na vida, os nossos irmãos, né, que estão passando, né, que estão passando por momentos difíceis. Nós estamos passando por um momento no planeta em que todos nós estamos tendo desafios. Só que esses desafios são diferentes. Esses desafios têm vertentes diferentes, né? Então, por isso, a gente às vezes não consegue enxergar o obstáculo que o outro está atravessando. Porque às vezes o outro está sorrindo, mas por trás daquele sorriso existe um sofrimento. Então, nós vamos colocar hoje os nossos irmãos, as petições de cada um de vocês, os alívios para dores, como pediram, as dores físicas, as dores da alma, as dores da consciência, as dores, né, psicológicas. Nós queremos colocar aqui todas as petições de vocês, aqueles que estão desejando engravidar, como a nossa mãezinha ali, as mãezinhas, as gestantes, as tentantes, né? Processos seletivos, concursos, vestibulares. Nós vamos colocar hoje os nossos irmãos desempregados, nós vamos colocar hoje os nossos irmãos que estão passando problemas financeiros, os nossos irmãos que também estão passando pela depressão, pela ansiedade, pelas doenças psicológicas, os nossos irmãos que estão em busca de um bom relacionamento, aqueles que estão se sentindo sozinhos nesse momento, aqueles, né, que estão realmente muitas vezes rodeados de muita gente, mas se sentindo muito sozinho. Então hoje as nossas petições são por todos nós, cada um dentro do seu obstáculo, porque por mais que o problema tenha o mesmo nome, o sentimento é diferente. Nós temos sentimentos diferentes para problemas que têm o mesmo nome. Pessoas que estão em luto, elas têm passado por lutos diferentes. Separações conjugais, problemas com emprego, problemas, né, dentro de casa, eles são a mesma denominação, mas cada um enfrenta de uma forma diferente. Então essas velas hoje têm essa representatividade. E também pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que possa abençoar todas as religiões, possam abençoar todos os templos, centros, terreiros, igrejas, qualquer lugar que professar a fé em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, que possam ser abençoados. Pedimos também pelos nossos irmãos agnósticos, ateus, aqueles que não têm a crença na espiritualidade, em que pese praticá-la, porque muitas pessoas não têm a religião, mas têm a prática da espiritualidade, ainda que assim não a chamem. Na Bíblia vem dizendo que muitos dirão Senhor, Senhor, e ainda assim não farão a vontade de Deus. Então muitas vezes os nossos irmãos que se consideram agnósticos, ateus, eles têm a espiritualidade muito mais fundada do que até a nossa, que nos dizemos crentes. Então é por isso que eu sempre coloco eles nas nossas orações, porque eles precisam de nós também. Quero colocar todos os presidiários do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro.
para que eles possam receber também o dom do arrependimento, do perdão. E hoje nós vamos também falar um pouco sobre isso, sobre erros. Nós vamos falar um pouquinho também sobre como nós lidamos com a questão do erro do outro. Mas para começar hoje, me perguntaram sobre minha próxima viagem. Eu estou indo para São Paulo fazer o LendaCast com o Daniel no dia 27. Gravarei com o Paranormal também experiência. E tem uma surpresa ainda em São Paulo que vocês saberão logo, logo também. Em dezembro estarei 10 e 11 em Recife, 10 no Irmã Gertrudes e 11 uma surpresa também que eu direi para vocês próximo. E aí vem o último despertar do ano, aí vem a campanha de Natal e aí a gente passa 15 dias com a casa fechada para público para que a gente possa se organizar. Fiquem atentos, porque durante esses 15 dias que a casa ficará fechada, abrirão o prazo, não tem prazo, mas abrirão o tempo para vocês poderem encaminhar para um WhatsApp que vai ter lá o nome correto do ente querido que você comprou o tijolinho. Porque durante os 15 dias que a casa ficará fechada, a produção dos tijolinhos irá começar e a gente vai colocar na parede. Então fiquem atentos, porque vai passar lá, né, o pôster, e vocês têm que ficar atentos para escrever o nome certinho, viu? O nome certinho de como você quer que coloque do seu ente querido, viu? Também nessa mesma data nós vamos abrir o prazo para vocês encaminharem as fotinhas dos entes queridos num formato só, num tamanho só, para que a gente possa remontar o meu aledar de fotos, tá bem? Para que a gente possa colocar as nossas fotozinhas como era no outro. Só que agora, né? Vai ficar na parede da entrada, assim, da subida para os quartos, né? Lá de cima, para os médicos, para o estudo. Então vai ficar durante uma parede inteira. Então fiquem atentas, porque durante 15 dias nós vamos abrir para fazer isso. É claro que também depois desses 15 dias vai continuar fazendo, mas a gente vai abrir para a gente poder já começar a construir o nosso aledar e também o nosso muro, né? O nosso memorial da esperança, né? O nosso memorial da saudade, tá bom? Tudo bem. Então isso vai ser para dezembro. Agora, nós estamos com a campanha do Natal aberta, onde vocês podem apadrinhar 1, 2, quantas famílias vocês quiserem. E lá na cesta natalina, sempre vai o cartão do Daniel. E agora, no cartão do Daniel, vai de para, ou seja, você pode homenagear o seu ente querido, encaminhando aquela cesta para aquela família. 1, 10, 30, quantas cestas vocês quiserem. Pode ser do ente querido, pode ser da família, pode ser seu, pode ser do voto que você queira. Enfim, você escolhe quem estará encaminhando, nós colocaremos para a família e ela receberá essa campanha de Natal em nome, tá bom? Nós queremos arrecadar 1000 cestas natalinas, porque também queremos dividir com a Fraternidade Sem Fronteiras um pouco dessas cestas, assim. Para a fraternidade teria que ser em valor, né? Teria que ser em valor, porque a cesta deles lá é diferente, tá bom? Então, quanto mais a gente, né? Quanto mais a gente arrecadar, mais a gente consegue também ajudar os nossos irmãos. Sem contar os nossos irmãos daqui, que a gente sempre ajuda aqueles que não são cadastrados. Então, centros espíritas, que sempre nos pedem no final do ano, porque final do ano é muito difícil, né? Para todas as ONGs, igrejas, todas que fazem caridade é muito difícil. Então a gente procura arrecadar o máximo possível para fazer a divisão. Deem uma olhadinha, compartilhem as cestas natalinas, compartilhem esse projeto para que a gente possa, né, fechar o final do ano com tudo certinho, com todas as famílias, né? Ah, Caiane, não viu meu sorriso hoje, né?
Então, tá aqui, ó. Eu tô muito feliz de estar com vocês novamente, muito feliz de ter voltado a fazer os nossos encontros. Eu sinto muita saudade de conversar, porque as nossas orações, as nossas conversas é um aprendizado mútuo. Eu aprendo com vocês, né? Eu vejo em vocês também uma grande fonte para que o trabalho sempre esteja melhorando, né? E é muita felicidade poder contar com vocês por aqui, tá bom? Então, bem, hoje nós vamos começar a nossa oração, a nossa conversa, falando especialmente sobre o caminho que nós desejamos seguir. Sobre o caminho que nos leva a um motivo específico, a uma parada específica, a um resultado específico. Como assim, Mayra? Um espírito me disse assim: olha, cuidado com a caminhada. Nunca deixe ninguém parar uma pessoa que está disposta a chegar próximo de Deus. Nunca deixe ninguém parar a sua caminhada na busca por Deus, por Jesus. Mayra, mas como assim? Muitas vezes, durante o nosso período de vida, durante o tempo da nossa juventude, o tempo da nossa fase adulta mais nova, né? Quando a gente está entrando mesmo na fase adulta ou caminhando para ela, nós encontramos inúmeros amigos. E assim serve para a vida inteira. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que se dizem amigas, de pessoas que estão ali com você, de pessoas que estão levantando você, de pessoas que estão ali te mostrando a presença. Só que só é nos momentos em que aquelas pessoas acreditam que você seja mais simpática, mais alegre, mais divertida. E a gente confunde muito. Existe, né? Existem muitas maneiras que você pode viver a felicidade. Existe muita busca pela felicidade, mas pouca qualidade nessa busca. A felicidade não é como nós muitas vezes acreditamos. Algo pleno que está em constância o dia inteiro, todo dia, todas as horas das nossas vidas. Não é assim que funciona. Muitas vezes você não é feliz sempre, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, mas todos os dias você tem momentos de felicidade. Todos os dias você pode encontrar dentro da sua casa, do seu lado, do seu trabalho, do sorriso do seu filho, do encontro que você tem com seus amigos, motivo para ser feliz. Então, o problema é que nós vivemos num mundo que requer de nós o tempo inteiro a felicidade mostrada. O tempo inteiro a felicidade das redes sociais, a felicidade das fotos. E isso é exaustivo, isso é cansativo, porque muitas vezes você não estará bem e tá tudo certo. Tá tudo bem não estar bem em alguns momentos. Tá tudo bem que em alguns momentos você não esteja apreciando a sua vivência da forma que você já apreciou. É necessário entender que nós vivemos tempos diferentes. Eu vi uma gravura muito bonita, que era uma questão de uma árvore, em que certo momento dessa árvore ela estava florida e logo depois ela estava sem nenhuma folha e nenhuma flor. Estava só o caule da árvore. E era a mesma árvore, só que em tempos diferentes, em estações diferentes. E todo mundo respeita que essa árvore, uma hora que está florida, muito bonita, como o ipê, em certos momentos, logo depois, ela está sem uma folha e sem uma flor. Faz parte da trajetória de vida dessa árvore, da natureza. Então, nós precisamos, enquanto humanos, enquanto espíritos, aceitar as nossas estações também. Aceitar que nem todas as estações nós estaremos florindo. Aceitar que nem todas as estações nós estaremos com as folhas verdes. Mas sabendo nós que todas as estações passam.
tudo passa. Chico Xavier dizia, tudo passa. Sabe por quê? Se até as coisas felizes passam, as coisas ruins também passam. As tristezas também passam. Quando nós passamos a respeitar o nosso momento, o nosso tempo, a nossa estação, nós começamos a construir uma base sólida de espiritualidade. Nos desesperamos menos, porque sabemos que aquilo ali também vai passar. Começamos a dividir, a separar os sentimentos que são passageiros e os sentimentos que são eternos. E começamos, acima de tudo, a triar aqueles que nós queremos construir para a eternidade. Mayra, não entendi. Por exemplo, o meu luto será eterno. O meu luto será eterno. Por que eu gostaria de ficar com um luto eterno? Essa palavra luto, ela é confundida muitas vezes. E vou mostrar para vocês como. O luto é confundido muito com dor. Porque em certo tempo, em certa estação, ele vem simultâneo à dor. E aí há uma mistura, uma confusão tão grande que luto e dor viraram sinônimos nessa estação. Com o tempo, o seu luto realmente não vai acabar. Mayra, então eu nunca vou sair do luto? Não, você nunca vai sair do luto. Porque o luto, ele é uma caixinha onde ele começa fechada, com dor, de repente essa caixinha vai se abrindo, esse luto vai se transformando em saudade, esse luto vai se transformando em amor. Então tem várias estações dentro de um luto. Assim como tinha das árvores, assim como nós falamos de nós. Dentro do nosso luto tem várias estações. Para você para pensar. Só que o problema das estações é que elas têm um tempo determinado para cada pessoa. E algumas vezes você vai voltar para aquela estação que você não gostou. Então, quando nós explicamos o luto como algo que é rotineiro e como algo que tem uma bula correta, por exemplo, a psicologia explica o tempo do luto, as fases do luto. Mas não significa dizer que todo mundo vai passar por aquelas fases daquela maneira e que todo mundo vai passar direto. Não, algumas pessoas vêm e vão. Porque o luto, ele tem altos e baixos. Então, pode ser que hoje seja dor, amanhã seja saudade. Daqui a um mês, por algum motivo, alguma data, alguma ocasião, algum cheiro, alguma comida, aquele dia vem a dor de novo. Só que o importante nessas fases do luto é entender que isso passa. Vai ter um dia que você vai levantar e vai sorrir pelo simples fato de você agradecer a Deus que hoje você está passando um luto, mas porque você teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que você ama mais do que tudo. Ah, Mayra, eu tenho que ser grata? Pergunta para você mesmo. Não tem que ser grata, não tem que ter gratidão por Deus ter permitido que você vivenciasse um amor tão grande? Quantas pessoas passam uma encarnação ou encarnações sem sentir o gosto do verdadeiro amor? Não, Mayra, não, acho que não. Porque... Não, olha, deixa eu te falar. Todos nós temos filhos, maternidade e paternidade diferente, por exemplo. Mas nem todo mundo conhece o amor de mãe, nem o amor de filho, como alguns de nós. Então, sim, nós precisamos ser gratos por ter tido a oportunidade de cruzar com espíritos de pessoas que nos amaram tanto, que nós amamos. Quando a gente começa a compreender que vai ter dias ruins, péssimos, terríveis dentro do luto, mas que eles passam, a gente começa a vivenciar um luto diferente, um luto que vai se abrir para a possibilidade real de um reencontro. Eu não gosto da palavra suporte no luto, suportar o luto.
Você não precisa suportar o luto, você precisa vivenciá-lo de forma mais espiritual possível. Você precisa compreender as suas fraquezas durante esse luto. Você precisa se acolher nos momentos de dor. Você precisa se desculpar quando você se desesperar. Você precisa se perdoar quando faltar a sua paciência para explicar para as outras pessoas a sua dor. Até que um dia você vai entender que você não precisa explicar, desenhar e descrever a sua dor para que alguém aceite. Então, essas também são estações do luto. Mas o luto nunca acaba? Não, o luto nunca acaba, mas tem várias estações dele. E vai ter uma estação chamada saudade. Quando essa estação saudade chega, você começa a dizer, meu Deus, era muito amor. Aí, assim, quando você está na dor, é essa frase, meu Deus, era muito amor. Quando você chega na saudade, meu Deus, é muito amor. Essa é a diferença. Na estação da dor, você fala em passado. Na estação da saudade, você fala em presente. Não era, é. Então, é compreensível todas as mudanças que essas estações causam em você. Então a gente vai passeando por essas situações da vida em que a gente precisa se acolher, e a gente começou falando sobre como essas estações mudam quando você também resolve mudar o seu caminhar. Quando você também resolve mudar aquela busca. De repente você passou a buscar tudo aquilo que tem valor. Então, tudo aquilo que te distancia daquele objetivo, o objetivo de estar na presença de Deus, de buscar cada vez mais a presença de Jesus, pode te causar uma certa dor, pode te causar um certo afastamento, pode te causar uma certa solidão momentânea, porque as pessoas não estão preparadas para te conhecer de uma nova maneira. As pessoas não estão preparadas para te ver nascer de novo, para te ver se reconstruir. Então, com isso eu quero dizer que muitas vezes, quando nós entramos em determinada religião, e aí eu não estou falando sobre o espiritismo, eu não estou falando sobre o catolicismo ou sobre o protestantismo, não, eu estou falando de todas as religiões e nenhuma específica. De repente, quando você entra numa religião ou quando você descobre a espiritualidade e você resolve mudar alguns passos seus que não condizem com essa sua nova força de vida, muita gente se afasta, muita coisa parece que fica estranha. E aí você começa a achar, nossa, depois que eu virei evangélico, que eu virei católico, que eu virei espírita, as coisas começaram a dar errado, as pessoas se afastaram de mim. Não. Uma venda dos seus olhos é que caiu. Você começou a perceber que o mundo não pode ser maquiado. Você precisa viver o mundo real e material. E muitas vezes esse mundo material não é bonito, ele não se mostra bonito. Muitas vezes você foge de viver um mundo material. E esquece que mesmo vivendo as angústias desse mundo material, você também viverá a beleza que tem dentro dele. A beleza que é decorrente dele. Então, de repente, você escolhe caminhar na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença da espiritualidade, e pessoas vão te deixando, e situações vão mudando. Ah, Mayra, é muito triste. Não, é muito bom. É muito bom que as pessoas possam olhar para você agora e saber que você se reconstruiu. Nós falamos tanto em batismo, quando nós conhecemos uma nova religião, simbolicamente, nós nos batizamos para que a gente possa dizer, que a gente faz parte agora daquela congregação, e nós nos esquecemos que isso é o verdadeiro batismo. O homem novo, o homem novo. Ah, mas é porque, Mayra, quando fulano bebia, quando fulano ia às mais festas, quando fulano não sei o que mais lá, quando ele era mais divertido. Tá, mas é porque você encontrava em fulano um bobo da corte, alguém que te intertia, alguém que falava o que você queria ouvir, alguém que estava para
tempo, pau para toda obra. Não, nós estamos juntos sempre. É muito fácil estar junto em festas, é muito fácil estar juntos no churrasco, é muito fácil estar juntos dentro de um carro, quando vários obsessores ficam pensando, né? Ficam pensando assim, ficam induzindo você, corre, corre, que é legal, porque é divertido, porque é muito massa, é atual. É muito, muito legal nesse momento aí, quando você realmente não está pensando no valor da sua vida, no valor que a sua vida tem para a espiritualidade, no valor que a sua vida tem para Jesus. Então, você vai ter muitas pessoas nesse momento. Agora, no momento que você resolve buscar o caminho do valor, o caminho que realmente te preenche, que esse preenchimento não é momentâneo, em que você não precise mais caber dentro de uma caixa de alguém, em que você não precise mais ter que se fantasiar de uma personalidade que não é sua, só para ser aceita, em que você tenha que deixar de ser quem você é, para ser aceita numa comunidade, numa sociedade ou em qualquer lugar. Bom, pode ser dolorido no início, mas é libertador. Eu sempre digo para vocês, às vezes a gente paga um preço muito alto pela liberdade, mas é amoroso, é feliz, é real, é a vivência real. Então, muitos dos nossos irmãos que sofrem, por exemplo, preconceito pela orientação sexual, quantos dos nossos irmãos vivem uma personalidade que não é deles, uma fantasia que não é deles, uma skin que não é deles, apenas para ser aceito por pessoas, por situações, por familiares? Quantos de nós vestimos uma roupagem diferente da que a gente quer para ser aceito dentro da profissão? Quantos de nós escolhemos religiões, doutrinas ou coisa do tipo porque queremos ser aceitos pelos familiares? Às vezes até a profissão, tudo na vida. De repente você é um boneco daqueles que são geridos pelas pessoas e realmente não enfrenta, não alcança a felicidade plena. Então hoje o que eu vim muito intuída a falar é dizer, se desamarrem, quebrem essas correntes, quebrem essas amarras, que muitas vezes te prendem e te afastam de Deus. Ser alguém diferente do que você é não irá te aproximar de Deus. Não irá te aproximar da espiritualidade. Fingir ser alguém que você não é não te faz melhor, não te faz mais próximo de Deus. Deus te quer do jeito que você é. E principalmente porque aquilo que você é não é pecado, não é coisa ruim, é apenas experiências diferentes. Então, enfrente a sua vida particular de frente. Porque quem você precisa demonstrar, a quem você precisa demonstrar a verdade, a quem você precisa demonstrar respeito, é aquela pessoa que está no espelho olhando para você e a Jesus, a espiritualidade. Vamos quebrar essas amarras de termos que ter a nossa orientação sexual definida pelo mundo, de termos que ter a nossa profissão definida pelo mundo, o nosso status social, temos que ter sempre o sorriso aberto dentro do WhatsApp, dentro do Facebook, do Instagram, temos sempre que sermos papagaio, repetindo aquilo que os pregadores, as pregações nos dizem, sem sequer parar para pensar ou questionar o que nós estamos ouvindo. Nós estamos num mundo de expiação. Os espíritos nos dizem isso, mas nós podemos e devemos sermos felizes. Ah, Mayra, mas é porque religião tal, a doutrina espírita, quando falam sobre proibições, a primeira coisa que eu digo é: a doutrina espírita não proíbe nada. E uma coisa que a doutrina levanta é o livre-arbítrio. Respeito ao livre-arbítrio. Respeito àquilo que é escolha e respeito à essência de quem é. Profissão é escolha? Sim, profissão é uma escolha.
mas é uma escolha baseada em vocação. É uma escolha baseada naquilo que a pessoa representa. É uma escolha baseada naquilo que a pessoa quer vivenciar. Então é uma escolha. E nós devemos respeitar. Meu filho aqui falando, gente. Orientação sexual não é escolha. É a essência da pessoa. Então, é muito ruim a gente estar aqui sempre falando pedindo respeito para algo que é o que a pessoa é a essência dela. Mas é necessário pedir respeito no mundo de hoje. Então, que a gente possa respeitar a orientação sexual dos nossos irmãos e a nossa também, o autorrespeito. Que a gente possa encontrar dentro do amor o respeito entre os casais, independente de como são formados, mas o respeito da relação. Porque os espíritos não têm gênero, então o que eles buscam é o respeito mútuo, a construção familiar, a construção que te leva para perto do Senhor. Ninguém vai te perguntar lá com quem você casou, mas irão te perguntar quem você escolheu para viver a sua eternidade. Não vai ser o sexo, o gênero que vão te perguntar. Vão perguntar quem você escolheu para viver a eternidade. E como você construiu essa eternidade com essa pessoa. Religião é uma escolha? Sim, religião é uma escolha. Um instrumento de conforto para a sua espiritualidade é uma escolha. E nós devemos respeitar a escolha religiosa de cada pessoa. Porque ali é onde aquela pessoa entra, senta e se reconhece. É onde ela pode ali abraçar Jesus o mais próximo possível. Portanto, sim, é necessário. Eu digo, é moral, é amoroso, é obrigatório. Respeito. Respeito pela religião do próximo. Nós, agora há pouco, tivemos, o Dia da Consciência Negra. Por que é que precisa existir o Dia da Consciência Negra? Porque o ser humano ainda precisa amar, a respeitar, a abraçar as pessoas como elas são. A beleza de cada um. O que nos diferencia uns dos outros nunca será raça, cor, credo, orientação sexual. O que nos diferencia uns dos outros é como nós buscamos a Jesus. É como nós entendemos a espiritualidade. E, acima de tudo, como nós praticamos ela. Como é que você pratica a sua espiritualidade? Ah, Mayra, eu vou na missa, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu dou passo, eu dou palestra, Não. Aí é como você faz gestão material do instrumento que é conforto para a sua espiritualidade. Eu estou te perguntando é como você pratica a espiritualidade. Existe prática da espiritualidade sem respeito? Não. Porque a própria espiritualidade, ela é respeitosa em relação a nós todos. Deus, Jesus, todos os espíritos evoluídos, eles nos respeitam. Olha que coisa bonita, os espíritos respeitarem o nosso livre-arbítrio. Deus respeitar o nosso livre-arbítrio quando Ele poderia nos obrigar, porque Ele é Deus. Ele prefere respeitar você. Ele pode te obrigar a amá-lo, Ele é Deus, mas Ele prefere que você escolha amá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Então, se Jesus, que é o Espírito mais evoluído que passou pelo planeta Terra, podendo nos julgar, escolheu nos respeitar, nós também temos a obrigação
de respeitar. Mayra, mas eu tenho a minha opinião. Sim, você pode respeitar a todos e manter a sua opinião, sem ferir os outros. Como eu posso fazer isso? Bom, se você não é de acordo com a religião de alguém, você não precisa praticá-la. Não gosta de tatuagem? Não precisa fazê-la. Mayra, não gosta de acender vela? Não acenda as suas velas. O que você acredita? A sua ideologia só pode vincular a você, não ao dos outros. Então, se Mayra gosta de acender a vela, só a Mayra precisa fazer isso. Você não. Então, a primeira prática da espiritualidade é respeito. Mayra, não é o amor primeiro não? Por que você não colocou o amor primeiro antes do respeito? Agora me diga, respeito e amor andam juntos ou não? Andam? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você pode respeitar alguém sem amá-lo? Você consegue respeitar alguém que você não ama? Não, Mayra, nós temos que amar uns aos outros. É verdade, nós estamos falando aí de um amor fraternal, de um amor que a vivência é mais distante. Eu amo todos os irmãos do mundo inteiro. Isso é amor fraternal, né? Isso vem quase como uma obrigação religiosa e que a gente não para pensar na construção desse amor. A gente para apenas para falar, não, eu amo todo mundo. E não é bem assim. Não é bem assim. É preciso se construir esse amor fraternal. Quando você conseguir ter empatia pela dor das outras pessoas de outros países, você já começou a fazer uma construção. Quando você consegue sentir empatia pela dor de alguém que está em outro estado do seu mesmo país, já é uma construção. Mas é preciso entender, é possível respeitar alguém que não se ama? É possível. Eu posso respeitar alguém que eu não amo, às vezes alguém até que é alguém considerado um adversário, vamos falar no esporte. Um adversário, eu posso respeitar um adversário no esporte, sem amá-lo, nem conheço. Aliás, nessa questão, como ele é meu adversário, eu tenho até uma certa aversão. Posso respeitá-lo. Ok. Sem amá-lo. Agora a pergunta que não quer calar. Posso amar alguém que não respeito? Eu consigo amar alguém que eu não tenha o mínimo de respeito? Alguém aqui já conseguiu? Não. Você pode ter dependência emocional, você pode ter dependência financeira, você pode ter dependência religiosa, você pode ter qualquer outro tipo de doença psicológica em relação a essa pessoa, mas não se ama quem não se respeita. Não se ama aquele que você tem uma admiração, seja ela grande ou pequena, do dia a dia ou de um ato que a pessoa praticou. Mas o respeito, o amor, ele vem junto do respeito, da admiração. O amor, ele vem pesando numa balança entre os defeitos e as qualidades. O amor está dentro da qualidade. Então, por que é que eu não coloquei o amor primeiro na prática da espiritualidade? Porque o amor vem junto do respeito. E o respeito ainda é primordial para se entender o que de fato é amar. Nós falamos muito sobre amor. Nós falamos muito sobre amar. O problema é a prática disso. Na teoria é muito bonito. A prática do amor, que tira o sentimento do papel, essa é que tem dificuldade. Então, a prática da espiritualidade, ela vem com respeito, com amor, com empatia, se constrói isso de um dia para a noite? Será que amanhã eu já vou acordar com todas essas qualidades para uma boa prática da espiritualidade? Não, é uma construção. Uma construção de uma encarnação? Não, de várias encarnações. É necessário várias encarnações para que a gente possa ir construindo. Então, cuidado com aquilo que te afasta da caminhada da presença do Senhor. Cuidado com aqueles, são pessoas, com aquilo que são situações que te afastam do caminho para a evolução.
Nós temos o animalesco e o angelical. A gente tem que caminhar cada vez mais próximo ao angelical. Cuidado com as companhias que, em vez de te entregar ouro, te entrega realmente algo que não tem valor algum. O ouro que nós estamos falando aqui são os tesouros eternos. Cuidado com as amizades que são cabo de guerras. Com quem? Com a espiritualidade. Vai, Mayra, então quer dizer que eu não posso ser amigo de alguém que não está na mesma caminhada do que eu? Ah, pode e deve. Aqui não é uma live para você se afastar de todo mundo, se isolar porque você escolheu a evolução. Não, você deve estar próximo daqueles. Nós estamos aqui falando sobre cuidado para não paralisar, tentando chegar mais próximo das pessoas e mais longe de Deus. Acertadamente, quando você estiver se aproximando cada vez mais da presença do Senhor, você estará próximo de pessoas que também buscam essa mesma situação. Alguns dos nossos companheiros de caminhada entenderão tempos depois o que é estar na caminhada na presença de Deus. E tá tudo bem. Cada um no seu processo. Só você não precisa parar. Não pare. Continue caminhando da forma que você puder. Meu Deus, mas que luto difícil, Mayra. Minha fé tá abalada, minha fé tá pequena. Peraí. Quando a gente tá cansado, a gente não desiste, não. A gente descansa. Você já pensou, quantas vezes você já pensou em desistir? E bastou o sol nascer. Alguns sóis nascer, vamos falar assim. Às vezes não é de um dia para o outro, mas de vários dias, com o sol batendo na sua porta. Para que você pudesse entender que você é forte. Não, você não é uma muralha. Você é uma ponte entre a sua fé e a presença de Deus. Tem dias que minha fé, Mayra, está lá no sapato. É verdade, tem dias que a minha também está. Não, Mayra, não fala isso. Claro! Ou vocês acham que nós que pregamos, que vamos à frente, tentar levar o evangelho do Cristo, tentar falar sobre espiritismo ou outras coisas, não temos nossos dias de abalo na fé? Eu não posso dizer para vocês que eu já tive a minha fé abalada em relação a Deus. Mas quantas vezes a minha fé não foi abalada em relação ao humano, à humanidade? Por muitas vezes eu me peguei ainda a Mayra de 5, 6 anos de idade, 7, 8 anos, quando ela começou a compreender, a amar muito mais os desencarnados do que os encarnados. Quando começou a confiar muito mais nos desencarnados do que nos encarnados. Sim, passei por essas fases também. E hora ou outra, minha fé também é testada por mim mesmo. Deus não testa a nossa fé. A espiritualidade não testa a nossa fé. Nós testamos ela. Nós colocamos ela à prova. Nós, com isso, muitas vezes nos abalamos. Mas veja bem, você chegou até aqui. Olha quanta coisa você passou. Não era mais nem para você estar nesse plano. E você está aqui. Pessoas fracas, como você se sente ser muitas vezes, não estariam aqui. Mais de 10 horas, claro, né? Há quase 11 horas e você está aqui, me assistindo a falar sobre Jesus. Assistindo um ser errante, uma pessoa que tem pouco conhecimento sobre a espiritualidade e sobre Deus, de falar sobre Ele. Você não veio por mim, você veio por Ele. Quando você abriu essa live hoje, mesmo que você pense que foi para ver Mayra Rocha, não. Foi para sentir Jesus. Foi para sentir que Jesus estava próximo de você. Foi para que eu pudesse falar o óbvio, para que você entenda o quanto você é amado. Quanto você é amada. E Jesus nos ama do jeito que nós somos. Nunca pediria que a gente mudasse a nossa essência. O que Ele nos pede é que nós corrigimos os nossos próprios atos. Olha que coisa bonita. Eu e você, muitas vezes, para amar alguém, a gente coloca um monte de empecilho, um monte de regra, um monte de pormenores e de termos. Jesus olha para você e diz, vem cá, eu quero você do jeito que você é. E eu vou te amar ainda que você não me ame.
E eu vou te amar ainda que você acredite que eu não seja justo. E eu vou te amar ainda que você sequer acredite que eu existo. Por quê? Porque Jesus é amor. E o amor só pode oferecer amor. Então, quando eu digo para vocês que não pare a sua caminhada para a presença do Senhor, é porque nós estamos caminhando para sermos construção de amor, para que um dia tudo que a gente toque, fale, abrace e pense seja amor. Ainda não chegamos lá. Eu, pelo menos, não cheguei lá. Mas nós estamos caminhando por isso. E hoje a intuição é de dizer, não pare. Não pare. Quem pediu para você parar? Mas é porque não deu certo. Não deu certo hoje. Não deu certo agora. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, daqui a pouco não é. Daqui a 2 horas, isso aqui vai ser um mundo diferente. Não pare. Só não consegue quem desiste. Quem desiste não consegue. Agora, quem continua tentando, uma hora vai ter o que quer. Não o que quer, mas o que precisa, porque também tem isso. Quem mandou você desistir? Por que você iria desistir? Quais são os seus motivos para desistir de algo que não pertence a você, pertence a Jesus? As nossas missões, nossos objetivos, nossos chamados não são nossos. São do Pai. Não aguento mais esse luto, vou desistir. Desistir do quê? Do amor que você recebeu? Você está me dizendo que você vai desistir do amor que você recebeu? Está me dizendo que vai desistir porque Jesus te colocou a pessoa que você mais amou e sente saudade hoje? Ué, então peraí, deixa eu entender. Essa pessoa era amor enquanto estava encarnada. Agora desencarnada é motivo de desistência? Renatinha, tô vendo você falar, eu tô cansada, Mayra. Tem dia que eu também tô, Renato, sabe? Tem dia que eu paro e penso, meu Deus, eu tô muito cansada. Será, Senhor, que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô cumprindo o meu papel neste plano? E aí eu me lembro do Daniel dizendo, você tá cansada? Descansa. Tira um dia, tira uns dias. Se precisar, afasta pessoas. Ai, Mayra, mas Jesus mandou perdoar. Sim, você pode perdoar e afastar. Você pode perdoar e afastar. Porque é necessário também uma autoproteção. Quem está cansado, descansa. Não desiste. Nós não temos uma opção de desistência. Nós não temos. Esta encarnação, então, não permite desistentes. Mayra, mas eu não acredito. Eu tô aqui, eu caí nessa live aí porque eu tava passando e aí o algoritmo me mandou você e quando eu abri tava nessa live. Eu não acredito em nada. Eu não acredito que não tem nada depois daqui. Ótimo! Se você acredita que não tem nada depois daqui, não há vida depois da vida, nessa você precisa ser bom. Nessa você precisa ser uma melhor pessoa possível, porque você só vai ter essa oportunidade. Ué, Mayra, como assim? Sim, se você acha que só tem essa, o momento de ser bom é agora. O momento de ter fé em você, ainda que você não tenha fé numa outra coisa, é agora. Ah, então tá. Não, Mayra, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito na espiritualidade, eu acredito na minha religião, eu acredito na minha igreja, eu acredito. Ótimo. Então, se você acredita que tem uma vida depois da vida, continue lutando. Não desista. Não para. Sabe por quê? Tem um monte de gente encarnada e desencarnada esperando a sua desistência. Tem um monte de gente torcendo para que você pare. Mas, Mayra, por que isso? É maldade? Não, às vezes nem é maldade. Alguns são, outros não. Outros são feridos que precisam ferir. Outros precisam que você pare para que ele não se sinta envergonhado de simplesmente abandonar. Tem pessoas que criticam, por exemplo, a caridade, mas isso é porque eles precisam que as pessoas não abram os olhos
para a caridade porque vão envergonhar o fato dele estar parado. Não desista. E quem está falando isso não é Mayra, não. Quem está falando isso para você, quem está tentando tocar o seu coração, não sou eu. É Deus, é Jesus. Por que você vai desistir? Quais são os seus motivos? Realmente, peneire os seus motivos e você verá que você não tem motivo. Quando eu comecei a trabalhar, existia um ditado que eles falam muito, que era assim: quando o chefe ele fica até mais tarde, vamos dizer, depois do horário, ele fica, vamos dizer que é 6 horas o horário comercial, e ele fica até 8, 9, 10 horas, tem sempre algumas pessoas que ficam lá com ele. E eu ouvi um ditado muito engraçado, que foi uma pessoa falando assim: como é que o soldado vai embora antes do general? Eu achei engraçado na época, porque tem todo um contexto de trabalho, então algumas coisas ali não concordam, mas achei engraçada essa frase quando eu transformei ela para a espiritualidade. Se o general que dá a ordem de batalha, se o general que se fez soldado quando veio à terra para lutar as trincheiras junto conosco, não desistiu, por que você vai se retirar antes dele? Que direito é esse que você tem que o general não tinha? Não desista. Ainda que a saudade machuque algumas vezes, em que pese essa saudade que você acha que a saudade é dor, não desista. Ainda que você tenha perdido a fé na humanidade porque você teve experiência com algumas pessoas, e elas te fizeram crer que não existe mais ninguém bom no mundo, não desista. Continue de olhos abertos, você vai enxergar outras pessoas. Ainda que você hoje não acredite que existe mais amizade, porque algumas pessoas te traíram, não desista. Vai chegar um momento que você vai topar exatamente na pessoa que não vai nem perguntar seu nome, vai apenas segurar a sua mão. Ainda que os problemas financeiros, que o dinheiro esteja difícil, que as condições de vida não estejam fáceis, não desista. Existem pessoas também que estão lutando por você, ainda que você não as conheça. E você também pode lutar por você. Não desista. Você é uma joia muito preciosa da coroa do Senhor. Você é um presente divino colocado aqui na terra, que se semeado, plantado em terra fértil, dá flores. O problema é que muitas vezes a gente está no lugar errado, no solo errado. Você já parou para pensar que você pode estar no solo infértil? Você já parou para pensar que você é uma semente? E o solo é que não está dando bom? Ah, Mayra, mas muita gente me enterrou, muita gente me colocou para baixo. Opa! Aquilo que você acha que é ruim, as pessoas tentando te enterrar, é muito bom. Sabe por quê? Porque nós somos semente. Podem nos enterrar. Mas quando a chuva vier, nós vamos dar frutos. Bons frutos. Somos sementes. Então, o processo que a semente passa na terra é doloroso. Mas quando o fruto sai, quando a folha sai, é lindo que se vê. Agora, se está em solo errado, é necessário buscar o solo certo. Se você pegar alguma planta de um outro país, de um país muito frio, e plantar aqui no nosso país que é tropical, ou ela não nasce, ou quando ela nasce, ela morre rapidamente. E não há nada que você possa fazer para que ela nasça. Não tem adubo, não tem remédio, não tem nada. Ela não vai nascer. Ou não vai sobreviver. Agora, se você plantar ela no lugar correto, no solo correto, ela vai nascer.
Não tem como buscar espiritualidade e não nos reformar. Não tem como buscar a Deus e não mudar alguns dos nossos passos. Aliás, às vezes até todos. E essa mudança vai assustar as pessoas, mas afastará apenas aquelas que não eram para ficar. Mania é essa nossa de querer prender situações e pessoas a nós que não querem mais ficar. Faz parte do processo de evolução, deixar algumas coisas e algumas pessoas partirem. Algumas pessoas serão amores da vida, mas não amores para a nossa vida. E a inteligência de compreender isso torna a nossa vida e a nossa espiritualidade ainda mais fiel. Às vezes é necessário soltar algumas mãos. Às vezes é necessário mudar de lugar. Às vezes é necessário fechar algumas portas. Às vezes é necessário abrir algumas outras. Estações. Momentos diferentes. O importante é que a gente possa se renovar. Tá bom? Então agora vamos fechar os nossos olhos materiais, né? Vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais para nesse momento, nessa noite, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso a sua proteção, o seu amor, o seu refrigério para a nossa alma. Ah, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, protege cada um que está assistindo nesse momento, cada familiar deles, cada amigo deles. Protege as pessoas que estão ali ao redor dessas pessoas. Protege eles também daquelas que não têm bons sentimentos. Senhor Jesus, te pedimos por cada família. Leva a tua paz, o teu amor, o teu acalento. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso pelos nossos irmãos que estão na rua passando a necessidade. Manda os teus anjos encarnados para levar o que comer, o que beber, o que vestir. Ah, Senhor, protege também as famílias que trabalham duro, mas que passam ainda assim as necessidades materiais. Estejam com elas, Senhor. Envia anjos também. E nesse momento pedimos pelos nossos irmãos da África, especialmente um pedido elevado ao alto pelos meus irmãos do campo de refugiados de Desaleca, onde nós podemos estar presentes. Senhor, vai lá, dá um abraço apertadinho naquelas pessoas, dá esperança de que as coisas vão mudar, coloca cada vez mais alegria naqueles corações. E coloca também, Senhor, no coração da humanidade o ideal de ajuda para aquelas pessoas. Senhor, encaminha cada vez mais pessoas intuídas a ajudar aquele lugar. Pedimos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais e em casa, sofrendo das mazelas físicas. E pedimos a Bezerra de Menezes que possa levar sua falange e dar a cura a quem for de cura. Pedimos ainda a espiritualidade amiga que possa estar em todos os países que sofrem com as guerras, com a violência impetrada pelos homens. Ah, Senhor, mostra a tua paz e o teu amor. Pedimos pelos nossos irmãos que estão em lares de acolhimento de idosos e de crianças, aqueles que passam pelas dependências químicas, a dependência da bebida, as paixões físicas que são tão passageiras, Senhor. Pedimos, Senhora nossa, Mãe Maria, Mãe da humanidade, recebe todos os desencarnados em teu colo maternal, os desencarnados que as nossas mãos físicas já não podem mais tocar. Senhora, recebe eles no teu colo. Recebe, Senhora, também todos os irmãos que tiraram a sua própria vida por ventura do desespero. Coloca eles bem juntinho do teu espírito e dá-lhes o amor de uma mãe para com o filho que errou. Pedimos ainda a Maria Santíssima que possa abençoar toda a humanidade. Coloca o teu manto de amor sobre a cabeça de cada um que está assistindo nesse momento. Pedimos, Senhor Jesus Cristo amado, que possa abençoar todas as igrejas, templos, terreiros, barracões, todos os locais que professaram a fé em teu nome, que tu ali possa estar. Aos nossos irmãos que desconhecem religião, doutrina ou crença,
Tu também esteja com eles, Senhor. Pedimos por todos os presidiários, pedimos por todos nós que erramos diariamente. Esteja conosco nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nas tristezas e nas alegrias, nas certezas e principalmente nas incertezas. Pedimos à espiritualidade amiga que possa abençoar todos os empregos, ajudar todos os desempregados, ajudar todos os estudantes, aqueles que estudam para concurso, para vestibular, para a sua profissionalização. Pedimos, Nossa Senhora amada, abençoa agora todas as gestantes, as mãezinhas, as tentantes, todas aquelas que estão em processo de adoção. Leva o teu amor maternal. Pedimos pelos voluntários do mundo inteiro. Pedimos por todas as pessoas que praticam o bem e a caridade. Senhor, dá força e continua dando fé para que eles possam continuar. Pedimos, Senhor nosso, por todos os grupos que fazem apoio à Casa da Caridade, por essas pessoas que lutam para que a gente possa conseguir. Pedimos, Senhor, Senhora nossa, por todas as famílias assistidas pela Casa da Caridade também, para que cada um possa conseguir ter o sentimento de que não estão sozinhos. Pedimos por todos os médiuns, padres, pastores, todas as pessoas que estão à frente das suas religiões, à frente dos seus trabalhos mediúnicos, que eles possam ser protegidos, abençoados e amados. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, todas as crianças do mundo inteiro. Conserva nelas a inocência, conserva nelas o aprendizado e que a gente possa ter com elas, Senhor, sempre o cuidado paternal e maternal. Pedimos ainda, Senhor, que Tu possa proteger cada pessoa da sua própria língua, do seu próprio mal. Protege-nos também daquelas pessoas que nos querem fazer mal, às vezes por maldade, às vezes por desespero. Protege, Senhor, protege cada um de nós. Coloca uma barreira que, ainda que invisível, possa rebater todas as energias negativas. Te pedimos pelo sono de hoje à noite e aproveitamos para agradecer todas as oportunidades desta encarnação, as consideradas boas e as consideradas ruins por nós. Te agradecemos pela comida, pelo vestir, pelo andar, pelo caminhar, pelo sentir, pelo olhar. Te agradecemos por todas as oportunidades e obstáculos que nos foram colocados ao longo do nosso caminho, para que assim nós pudéssemos te encontrar em cada momento. E tudo isso, Senhor, que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. E nesse momento pedimos a Bezerra de Menezes, a falange amiga, que possa fluidificar essa água que está sobre essa mesa. Que nessa água possa ter os fluidos, os remédios necessários à cura do corpo, da alma, do psicológico. Pedimos que essa água possa ter a representatividade de paz e que possa consolar os corações aflitos pela dor do luto. Pedimos ainda por todos aqueles que precisam dessa água nesse momento para ter uma noite em paz, para cessar as dores. E que Deus possa proteger cada um que vai consumir essa água, que assim seja. Amanhã estaremos juntos. Quero abrir uma live à tarde com vocês para tomar um cafezinho e para a gente conversar sobre esse livro aqui, tá bom? Amanhã eu vou abrir uma live para a gente conversar sobre esse livro aqui. Esse livro é Jesus, o Filho do Homem, por Khalil Gibran. A gente já falou sobre o livro Profeta, que foi muito bom, e aí a gente vai começar a falar sobre esse aqui. O nome é Jesus, o Filho do Homem, de Khalil Gibran. Lembrem, por favor. Eu posso pegar uns caderninhos amanhã também, força de Mandacaru. Boa ideia. Posso trazer alguns caderninhos também, tá bom? Lembre da nossa campanha de Natal. Vamos ajudar os nossos irmãos aqui do Brasil e também da África. Amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Vocês são os presentes na minha encarnação. Beijo.